16 horas e 16 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e trazer as tecnologias e técnicas de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. Como hoje, que nós vamos falar de nutrição funcional. Hoje é dia 9 de dezembro de 2013, dia de quem cuida, de quem fala e de quem escuta. Hoje é dia do fonoaudiólogo. Parabéns aos colegas. Hoje também é dia do alcoólico recuperado, dia da Bíblia Sagrada e aniversário de várias cidades brasileiras, como Guarapuava, que faz um frio lascado. Um dia eu cheguei lá às 6 da manhã para fazer uma matéria para a Globo Rural, trilintando de frio, mas eu tremia de frio, muito frio em Guarapuava. Indaiatuba também faz aniversário, Maceió, Novo Brasil e Santa Fé. Em se tratando de santos católicos, hoje é o dia de Santa Leocádia. Nesse mesmo dia, em 1830, aqui no Brasil, o então povoado de Cocais, na província de São Paulo, é elevado à freguesia da vila de Itu, com o nome de Indaiatuba. Em 1839, Maceió se torna a capital da então província de Alagoas. Em 1994, começa a ser delineado o Acordo da Área Livre do Comércio das Américas, a ALCA. E em 2002, a Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, foi implodida em 9 de dezembro de 2002. Muito bem, você acha que você é um dependente ou não é um dependente? Não me refiro à narcodependência, mas uma dependência de chocolates, doces, refrigerantes, quem sabe de queijos, remédios. Você toma leite? Será que você não é dependente de leite? Quem toma leite é bezerro, você é bezerro. Vamos falar da hipersensibilidade de alguns alimentos, sobre alergias e intolerâncias ao alimento que o bezerro também toma, que é o leite. No Salute de hoje nós vamos saber o que é nutrição funcional integrativa. Para isso eu recebo a doutora Luciana Leal Machado Martoni, que é nutricionista pela Universidade de São Camilo, pós-graduada em gestão de negócios de alimentação e em medicina tradicional chinesa, portanto também colega, pós-graduada em nutrição clínica funcional e especialista em alimentação ayurvédica. 16 horas e 19 minutos. Antes disso, porém, vamos à notícia do dia. Eu peço ao Gabriel, que está no Twitter, para colocar nossa vinheta de notícia do dia, Gabriel. Cientistas israelenses descobrem uma substância que pode prevenir doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer e Parkinson. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém afirmam ter descoberto que pode ser a primeira substância com potencial para tratar e prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson. As conclusões desse estudo, financiado pela Rose Trees, publicado recentemente na revista Aging Cell, reforçam a afirmação de que o bloqueio da via de sinalização da insulina e do hormônio de crescimento IGF-1, conhecido por ser um controlador central do processo de envelhecimento em minhocas e mamíferos, pode potencialmente ser usado como um tratamento para doenças degenerativas do cérebro, disseram pesquisadores liderados pelo Dr. Ehud Cohen, da Faculdade de Medicina de Jerusalém. As novas descobertas são a primeira evidência de que uma substância farmacológica pode efetivamente proteger contra a toxicidade de proteínas associadas a doenças neurodegenerativas através da inibição seletiva do processo de envelhecimento. A maioria das doenças cerebrais degenerativas é diagnosticada durante a 7ª década de vida. E mesmo com pacientes com mutações familiares que predispõem a essas doenças, geralmente não apresentam sintomas antes da 5ª década de vida. Olha, nós estamos aqui, eu não estou conseguindo entrar no chat, que eu acho que é um problema do meu computador, mas eu estou no Facebook e tem o hashtag que está aqui do lado, é isso mesmo? É aqui, ó. Jogo da Velha, Salutes ao TV. Olha lá, eu estou conseguindo até falar na linha mesmo, olha lá, ó.
Jogo da Velha, Salutes, AltV, tudo junto, vocês escrevendo qualquer coisa no hashtag. Eu vou acessar aqui também, enquanto isso estou tentando acessar o chat. Entrar como usuário da AltV, eu não lembro a senha. Como o Facebook não estou conseguindo. Muito bem, nutrição integrativa é a nossa pauta de hoje. Para isso eu recebo a doutora Luciana Leal Machado Martoni. Muito boa tarde, doutora Luciana, é um prazer recebê-la aqui ao Salutes. É uma honra estar aqui. Nutrição integrativa funcional. Normalmente quando as pessoas falam de nutrição, no trabalho da nutricionista, logo vem aquela imagem daquela pessoa que faz aquelas dietas, não coma isso, não coma aquilo, de manhã procure comer isso, à tarde procure comer aquilo. É só isso a nutrição, doutora Luciana? Não, a nutrição funcional, ela parte do princípio de que cada indivíduo é diferente do outro, né? A individualidade bioquímica. Cada um tem sua herança genética, que é só sua, é única, e essa herança, esse gene vai interagir com alimentação, atividade física, com fatores externos como poluentes, o estresse, as emoções, né, com todos esses fatores. E isso vai modular o gene. Né? É a expressão genética. Sim, a expressão genética modula. Então, assim, a decisão está dentro de nós, se a gente quer que os nossos genes saudáveis vão prevalecer, né? E a gente vai ter a saúde. A nutrição funcional, ela está centrada no indivíduo, né? E não na doença. A gente não trata os sintomas, tenta tratar a causa. O paciente como um todo, né? O paciente como um todo, é reequilibrar todos os processos orgânicos dele, né? E tratar a causa. Eu estou com um problema para acessar o chat, eu peço por gentileza, vocês podem entrar pelo Facebook, pela minha página, João Carlos Baldan, no qual eu já registro a presença e os comentários a quem eu agradeço, da União Brasileira dos Jornalistas, aliás, parceiros UBJ News, através de Pres Vilhena. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Fátima Abraço também, boa tarde, hoje é um programa, ela disse, muito obrigado. E o nosso companheiro de sempre às tardes aqui, o Daniel de Moraes Ferreira, um estudante da medicina tradicional chinesa, um praticante de Tai Chi Chuan de primeira ordem e qualidade. Muito boa tarde a todos. A acupuntura também trata muito disso, doutora Luciana, no sentido de ver o paciente como um indivíduo único. A gente trata uma enxaqueca de maneiras diferentes de acordo com o histórico do paciente. Uma alergia, uma hipersensibilidade em relação à alergia, também modifica de paciente para paciente? Seria uma nutrição individual diferente para a mesma sintomatologia, por exemplo? Sim. Por exemplo, normalmente o paciente procura a gente, procura um nutricionista, o objetivo maior é o emagrecimento. Então ele vai focado que eu quero emagrecer, eu não consigo. Só que, por exemplo, ele tem vários sintomas que incomodam ele, né? E ele toma muitas vezes remédio para vários sintomas. Então ele tem alergias, ele tem, por exemplo, enxaquecas, tem insônia, tem ansiedade, tem depressão, tem artrite, ele tem vários sintomas, mas ele procura um nutricionista para emagrecer. Então, o que acontece? Na verdade, a obesidade, o ganho de peso dele, a dificuldade para perder peso, acaba sendo uma consequência, né, de um problema, né, maior que está causando vários sintomas no organismo dele. Então, ele acaba tratando esses sintomas independente, não fica bem de nada, né, acaba não. E o que a gente faz? A gente faz um rastreamento desses sinais, desses sintomas que o paciente tem, né, cruza com a anamnese nutricional, com todo o histórico nutricional dele, e em cima disso a gente vê, por exemplo, o que está ocasionando tudo isso, né? Às vezes é um fator, um alimento que pode estar causando alergia, né? Pode ser vários alimentos que ele está consumindo, uma dieta desequilibrada. Então, o que a gente vai fazer? Vai ver como é que está também, porque não basta você colocar uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, né? Sendo que você não sabe se esses nutrientes estão sendo bem utilizados. Então, às vezes, como que está a digestão dele, como é que está o intestino dele,
o fígado dele está conseguindo fazer realmente, né, a função de detoxificação. Então a gente reequilibra todas essas funções e retira os alimentos que realmente estão prejudicando ele e, é claro, equilibra a alimentação como um todo. Então o emagrecimento ele vai ser a consequência disso, né? Agora, como é que funciona o tratamento, a anamnese na primeira consulta? A pessoa vai lá, normalmente era para emagrecer ou ela é encaminhada por um médico que está com algum problema de doença e a gente sabe que tem um fundo nutricional importante. Como é que é isso? A maioria das pessoas, a grande maioria, procura nutricionista para emagrecer. Para emagrecer. É, mais uma questão, emagrecer estética. Quando bem encaminhado pelo médico, né, já é por problemas de saúde, né? Então ele precisa, além do sobrepeso, muitas vezes ele tem uma doença crônica já associada e que realmente precisa reequilibrar, né? Então, normalmente, quando ele vai, mais por fundo estético mesmo, né, a causa. E como é que é a anamnese? Você faz uma ficha, você faz uma avaliação, pede exames, como é que é isso? Se ele já não vem com exames recentes, né, normalmente eles vêm com vários exames, se houver necessidade de solicitar mais algum exame para, né, tá verificando como é que está esse paciente, né, a gente solicita os exames, é feita uma anamnese, então a anamnese, a consulta leva 1 hora, então é feito um rastreamento, né, desses sintomas todos dele, né, desde os sintomas emocionais, o que ele sente, se ele tem insônia, se ele tem problemas gastrointestinais, se ele tem alergias, né, e é feito também o histórico social, o histórico alimentar dele, né, como que ele se alimenta em casa, desde se ele se alimenta em casa, na rua, quem prepara o alimento, como é preparado esse alimento. Então é feito realmente um levantamento mesmo da vida do paciente, né? A gente tem que procurar se cercar, né, de todas as informações para poder estar fazendo um plano alimentar personalizado, né? Para a gente conseguir realmente tratar a causa. Cada indivíduo é um indivíduo independente da sintomatologia. Cada indivíduo é um indivíduo, ele vai reagir de uma forma diferente. Não adianta você falar assim, tal alimento é muito bom, é funcional, mas para aquele indivíduo, né, às vezes ele se torna um veneno, né? Então você tem que... O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Pode ser veneno para o outro. Que casos, por exemplo, poderia citar, doutora Luciana? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma certa intolerância a determinados alimentos, não tolera bem, por exemplo, banana, então não adianta você dar uma banana. Tem pessoas, por exemplo, as sementes oleaginosas, as castanhas, as nozes, né, elas são muito boas. Todo mundo fala, consumir uma porção diariamente, mas, por exemplo, pessoas que têm síndrome fúngica, não é legal estar consumindo com uma frequência. Quem tem problemas de herpes, não deve utilizar essas sementes. Quem tem problema de herpes ou síndrome fúngica não é, inclusive a castanha do Pará, que todo mundo fala, por conta do zinco, não é indicado, ou pelo menos... Não com uma frequência, mas assim, a síndrome fúngica, na verdade, você tem que tratar essa síndrome, né? Na verdade, você começa tratando pelo intestino e tirando os alimentos os alimentos que proliferam os fungos, né? E aí você pode, até depois que você tiver equilibrado, consumir eventualmente uma semente, uma castanha, né? O mais importante na alimentação é o rodízio dos alimentos. Sempre o rodízio. Sempre o rodízio. A pior coisa é você consumir sempre o mesmo alimento, né? Você vai estar privando o seu organismo de nutrientes, né? Que você tem, nutrientes fitoquímicos que você tem nos outros alimentos, e você vai estar sobrecarregando o seu organismo de alguns alimentos que às vezes são alergênicos, né? Então, sobrecarregando o seu organismo de excesso de proteínas alergênicas, como leite, trigo, porque a dieta é uma mesmice, você não faz um rodízio. O ideal é você fazer um rodízio. Então, quando a gente monta o cardápio de semanal, rodiziando os alimentos para evitar realmente... para ofertar mais nutrientes e evitar sensibilidades alimentares. A Gina Maciel também entrou aqui no Facebook. Boa tarde, Gina, seja muito bem-vinda. O Daniel também, o pessoal da UBJ, que é a União Brasileira dos Jornalistas. Aliás, convido todos a visitarem também
o link ubj.com. É isso mesmo, Vilhena, depois você confirma aqui para mim, por favor. Eu estou com problema na navegação do chat. O meu computador não está no chat, não consigo entrar. Vocês, por favor, ou pelo hashtag, agora eu achei muito bonito esse negócio do hashtag, eu acho um barato, porque todos os comentários que vocês fizerem para o salutes@altv, tem duas, tem ainda, agora aqui, ó, cirurgia para emagrecer, quando vale a pena? Pergunta o Adriano Santos. Bom, em alguns casos de obesidade mórbida, só que tem que ser avaliado, porque a cirurgia para emagrecer, a cirurgia bariátrica, ela tem que ser avaliada por um profissional, né, médico. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente. Então, é o nutricionista, o psicólogo, o médico, para que essa cirurgia tenha sucesso realmente. Então, em casos de obesidade mórbida, em casos que o paciente já está com doenças crônicas, não transmissíveis, diabetes, que não consegue manter compensado, e nesses casos, normalmente é indicado. A medicina chinesa, a doutora Luciana é colega, porque ela também se especializou em medicina tradicional chinesa. O intestino delgado é chamado segundo cérebro, né, porque produz 100 milhões de... 100 milhões ou 100 bilhões? 100 milhões de neurônios por dia, isso? É o segundo cérebro. Tanto é que a posição inicial do Tai Chi Chuan, né, o Daniel pode me corrigir se eu estiver errado, normalmente a mão direita sobre a mão esquerda, abaixo do umbigo, 3 dedos, que é chamado segundo céu, o Tai Tien, que é ligado ao intestino delgado, que é a entidade visceral ligada ao nosso espírito. É como se fosse aquela consciência não racional, é nossa consciência visceral. E antes de começar o programa, a doutora Luciana estava explicando que existe uma barreira, se tornar ou uma permeabilidade do intestino, inclusive pode ter algumas fissuras e algumas toxinas ligadas ao leite, por exemplo, ou ao próprio glúten, pode romper essa permeabilidade do intestino e causar sérias patologias. No caso da cirurgia bariátrica, né, para redução do estômago, a nutrição integrativa teria um papel fundamental baseado nessa permeabilidade do intestino? Sim, na verdade o que acontece, a cirurgia bariátrica, ela, o indivíduo que faz essa cirurgia, ele tem uma deficiência na absorção, na digestão e na absorção de alguns nutrientes, né? Por isso que engorda? Você diz antes ou após a cirurgia? O paciente... Não, antes. Antes e após, né? Sim, porque... no caso de obesidade. De obesidade mórbida. Sim. O que acontece? O intestino, ele é a base de tudo, né? Na verdade, a nutrição funcional começa o tratamento pelo intestino. É a primeira coisa que a gente trata, né? Por quê? Porque o intestino, é muito difícil você ter um intestino que não esteja em disbiose e não esteja, não esteja com uma hiperpermeabilidade. O que acontece? O próprio estresse, o uso de medicamentos constantes, né, durante a vida, alguns alimentos que são alergênicos, como proteínas alergênicas, proteínas de difícil digestão, podem estar interferindo na permeabilidade do intestino, né? E também as nossas bactérias da nossa microbiota, né? Que elas precisam de fibras para estarem se multiplicando, né? Se colonizando, fica prejudicada essa microbiota. Então, o que vai acontecer? A absorção de nutrientes ela não vai ser adequada. O sistema imunológico fica comprometido, né? Porque você não tem uma microbiota saudável. O próprio alimento, quando você consome, por exemplo, uma proteína de difícil digestão, ela acaba passando pelo intestino, atravessando, porque o teu intestino está com uma permeabilidade alterada, e se alojando em determinados pontos do corpo que estão criando inflamação. Por que cria uma inflamação? Porque o teu corpo reconhece aquela proteína como
um antígeno, como um ser estranho. Um estranho que está né? invadindo. Está invadindo aquilo. Então ele vai criar um processo inflamatório. Só que esse processo inflamatório ele é crônico. Por quê? Porque você está sempre consumindo esses alimentos alergênicos. Então ele começa a criar vários problemas, né? Então onde ele se aloja de inflamações, que aí começam os sintomas: artrite, rinite, cistite, a própria obesidade, resistência à insulina, até, né, celulite, tudo que é inflamatório. Celulite também, como acúmulo de gorduras. Porque é um processo inflamatório, né? É um processo inflamatório. Então, pelo consumo de alimentos, excesso de alimentos, né, alergênicos, que vão causar esse processo inflamatório. Eu imagino, eu consegui entrar no chat aqui finalmente, né? Tô navegando aqui, você me desculpe, eu estava navegando por outra, eu entrei pelo Explorer para ver se eu consegui entrar no chat. O Adriano Santos falou que hoje é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Aqui a gente não tem esse problema, viu, Adriano? Corrupção aqui no Brasil, a gente não precisa de combater aqui, não temos esse tipo de problema. Absolutamente. Mas eu agradeço, estou aqui no chat, vocês podem encaminhar as perguntas também pelo chat e pelo Facebook, que está todo mundo aqui. No Daniel de Moraes também falou que estava correta a minha colocação em relação ao Tai Chi Chuan. Vocês podem fazer, por favor, perguntas também pelo chat ou pelo Face e pelo hashtag. Doutora Luciana, quer dizer então que a pessoa chega para emagrecer ou para perder peso, e aí tem uma artrite, tem uma artrose, tem uma alergia, tem uma intolerância alimentar, enxaqueca, e nem sabe. Não, ele sabe, ele tem esses sintomas. Mas não sabe que é por conta da nutrição. Uhum. Não? Não, normalmente não. Ele quer tratar esses sintomas. Então ele procura vários especialistas, toma remédio, ou trata ou não trata. Muitas vezes, não sei se você repara, as pessoas falam assim: hoje a minha alergia atacou, né? Então, assim, na verdade o que acontece? É um sintoma que incomoda a pessoa, né? Ela está convivendo com aquilo, mas aquele é um dos sintomas, né? Muitas vezes de erros alimentares, não só alimentares, né? Você tem também o que a nutrição funcional tenta, como ela vê de forma integral, né? Por exemplo, poluentes, xenobióticos, que nós falamos, os próprios agrotóxicos. O que é xenobiótico? Não, os próprios agrotóxicos, né? Os metais tóxicos. Então, por exemplo, a maneira que eu cozinho, se eu consumo em panela de alumínio, o meu alimento, né? Então, isso é um problema, né? Porque sim. Cozinhar em panelas de alumínio é problema, sim, porque ele vai soltando o alumínio. Sim, você acaba intoxicando o seu organismo com alumínio, né? Mas hoje o alumínio tem nos desodorantes, antitranspirantes, né? E o nutricionista cuida disso também, até de marca de desodorante? A gente recomenda, né, retirando esses metais tóxicos do organismo, sim. Principalmente se o paciente procura, claro, não é tudo numa consulta só, isso é durante o acompanhamento. Então, é isso que eu ia perguntar. Não dá tempo. Mas, por exemplo, se o paciente procura e a gente está fazendo todo um tratamento, em um determinado momento a gente resolve toda a dieta, todo o plano alimentar da nutrição funcional, ele tem um perfil detoxificante. Mas em determinado momento você sente a necessidade de fazer uma detoxificação mais intensa, clássica no paciente. Então aí você tem que realmente tirar tudo que está intoxicando. Então a gente tenta tirar o máximo possível, né, de contato do paciente até com esses metais tóxicos, né? Agora, como é que a doutora percebe num consultório, na consulta, na anamnese, que há um problema de alergia ou de toxicidade provocado por um determinado tipo de alimento? Por sintomas. Por sintomatologia. Por sintomas, tá? Sinais e sintomas no paciente. Desde sinais assim em pele, sintomas, né, que ele relata, né? A gente faz todo um rastreamento, sinais e sintomas. E tem a experiência clínica, obviamente, sim, que te ajuda nesse sentido. Sim. E além disso, você pode pedir exames para avaliação de intoxicação? Você sim, pede na isso? Verdade por exemplo, o que acontece? A alergia a alimentos, existem, o que a gente fala dessas proteínas alergênicas, esses alimentos alergênicos, na verdade, causam hipersensibilidade pelo consumo crônico e excessivo deles, né? Então, hoje, como que é a alimentação? Qual é a diferença? Hoje em dia, as pessoas, elas, por exemplo, não jantam mais.
como antigamente, né? Antigamente você jantava? Jantavam, faziam uma sopa no inverno, faziam uma refeição leve no verão. Hoje elas fazem um lanche, trocaram o jantar pelo lanche. As refeições intermediárias, quando fazem, normalmente são industrializados. Então, acaba sobrecarregando o organismo, por exemplo, de determinados alimentos, como o glúten, como o leite, coisa que não havia antigamente, né? Havia o consumo, mas era muito mais um consumo maior de verduras, de legumes, de frutas, não havia consumo de agrotóxicos, né? As crianças eram amamentadas, né? Hoje já se tem um contato, né, com excesso de, por exemplo, leite, já desde, né, o início da vida, né, o excesso do leite. Tem gente que está mamando até hoje, com 60 anos de idade fica mamando aí o bezerro. E o problema não tudo bem, nós temos, a proteína do leite é uma proteína alergênica, só que nós temos, o problema é que nós estamos sobrecarregando o nosso organismo com isso. A gente está consumindo muito em várias refeições e todos os produtos industrializados têm, né, tem glúten, tem leite, tem, né, todos os produtos industrializados têm. Nossa alimentação, ela não está mais equilibrada. Então, fora isso, nós temos todos esses poluentes, os agrotóxicos, e isso tudo começa a gerar esses sintomas nas pessoas, né? Então, por exemplo, a alergia que eu falo, ela é uma alergia tardia, que a gente chama, né? É uma hipersensibilidade ocasionada por esse excesso de consumo. Então, essa alergia tardia, ela pode ser avaliada no exame, mas, por exemplo, não é um exame que, além de ser um exame caro, né, você vai lá e faz esse exame, coleta, por exemplo, o sangue, muitas vezes, às vezes coleta através de saliva, faz o exame. Só que lá vai aparecer, por exemplo, a sua hipersensibilidade aos alimentos que você está consumindo. Mas, por exemplo, se você tem hipersensibilidade ao milho, mas você raramente consome o milho, não vai aparecer. É um exemplo, que é um alimento alergênico. Não vai aparecer nesse exame. Mas você não sabe, porque se você começar realmente a tirar o glúten e começar a consumir muito milho, você pode gerar uma hipersensibilidade. Então, assim, dá para fazer o exame? Dá, mas pelos sinais clínicos e os sintomas, né, é muito mais fácil você retirar esses alimentos quando você vê que um determinado alimento que está causando aqueles sintomas, retirar. O que a gente faz? A gente retira esses alergênicos da alimentação do paciente durante um período para dessensibilizar o organismo, trata o intestino dele, né, para poder recuperar a permeabilidade, a microbiota, e depois de um tempo, que seria dependendo de cada caso, que a gente avalia, pode ser 30 dias, pode ser 60 dias, a gente reintroduz esse alimento com uma frequência menor, uma vez na semana, ou cada 4 dias. Né? Vai dessensibilizando ou não? Não, aí quando você introduz, a pessoa ela não tem essa reação, porque você não está sobrecarregando mais, ela não pode voltar a consumir novamente da mesma maneira que ela consumia todos os dias, que ela vai começar a sensibilizar de novo e voltar a ter todos os sintomas. Mas ela pode depois consumir eventualmente esses alimentos. Normalmente a gente deixa para eventos sociais, quando vai sair, para a pessoa consumir, mas primeiro tem que sensibilizar o organismo e tratar o intestino, reequilibrar todo o sistema orgânico para a pessoa poder cessar esses sintomas todos, né? E realmente esse emagrecimento vai ser uma consequência disso. Há umas 2 semanas atrás nós recebemos aqui no Salutos o Dr. José Roberto Cater, que falou inclusive sobre o colesterol. Disse ele, inclusive eu coloquei numa chamada aqui, que o colesterol é a mesma coisa que culpar o bombeiro por causa do incêndio, que o colesterol faz bem, inclusive na oportunidade ele até defendeu o consumo de cozinhar com banhas de porco, e que a gordura não faz mal como se falam por aí. Também corre a boca pequena, e a gente tem conversado também, muitos médicos são contrários à ingestão de leite, que após o desmame dos nossos filhotes, né? Quer dizer, filhotes depois viram bebês, aí viram crianças e tal, não necessitariam mais de leite. Que, aliás, o homem é o único bezerro, né, que fica mamando depois de adulto. Que nenhuma espécie na natureza, depois que desmama, fica tomando leite. Da onde tiramos esse costume e por que a gente tem necessidade de tanto leite, doutora Luciana? É uma cultura o leite, né? Na verdade,
o leite se tem um mito, né, de que ele é um alimento essencial. Acho que pela própria cultura da amamentação, né, que a criança tem que tomar o leite. Mas na verdade nós precisamos realmente amamentar as nossas crianças. Elas precisam ser amamentadas até os 2 anos de idade. Até os 2 anos. Até os 2 anos de idade. Quanto mais você conseguir amamentar, melhor. O que acontece hoje? As mães, a gente não está priorizando isso com as mães, né? Nós não estamos ensinando as mães a amamentar, né? Então, assim, a amamentação, qual é a importância da amamentação? É difícil amamentar? É difícil, né? A mãe às vezes sofre fissuras, rachaduras, né? Acaba tendo mastites e às vezes desiste de amamentar. Então, assim, os profissionais, a mãe tem que haver equipes, isso existe no SUS, né? Equipes multidisciplinares que ajudam, né? E que promovem essa amamentação, né? Enfermeira, nutricionista, o médico, que tem que estar atuando nisso. A amamentação ela é importantíssima. Mas a questão do leite, a gente continua com essa cultura de que precisa tomar o leite. O leite, não assim, o que acontece? Ele não é um alimento essencial, ele realmente é uma fonte de proteína e cálcio, o leite de vaca. Só que é uma proteína de difícil digestão e é alergênica. E o cálcio do leite? Eu já ouvi falar, inclusive de médicos referência, que o cálcio do leite não vai para os ossos, ao contrário, a sua digestão retira o cálcio dos ossos, é verdade? Sim, o que acontece? O cálcio do leite, ele não é um cálcio biodisponível. O que biodisponível? Que é isso? O que é isso? Ele não é aproveitado pelo organismo, né, totalmente. Por quê? Ele é riquíssimo em cálcio. Não é porque um alimento ele é riquíssimo em nutrientes que a gente vai aproveitar aquele nutriente. Primeiro porque, para a calcificação, para o cálcio entrar no osso, né, você precisa não só do cálcio, você tem que ter interação de outros nutrientes. Então, por exemplo, você precisa do cálcio, você precisa do magnésio, você precisa da vitamina K, você precisa da vitamina D. A sinergia desses nutrientes juntos é que vão fazer o cálcio entrar no osso. Quer dizer que o leite não calcifica, ao contrário, descalcifica. Sim, e o que acontece? Quando o leite, ele causa uma acidose metabólica no organismo, né? Um alimento que acidifica. Então, quando você tem essa acidose metabólica, qual é o recurso que a gente tem, onde a gente tem a reserva alcalina, mineral alcalina, né? Para o efeito tampão, que a gente chama, que é um efeito tampão, que é para diminuir essa acidose metabólica. E no osso, o cálcio e o magnésio. Então, o cálcio e o magnésio do osso sai para efeito tampão, para alcalinizar. Para alcalinizar o organismo para manter os níveis de saúde. Manter o pH, né? O pH do sangue ideal qual é? De 7,3 a 7,4, esse é o pH ideal do sangue. Mas se subir para o alcalino também não faz mal? Não, também faz mal. Tem que manter nos níveis até 7,5. Então, na verdade não é só o leite, né? As proteínas de modo geral, elas têm esse perfil de acidificar, de criar uma acidose. Então o que acontece? Só que o leite, ele é riquíssimo em proteínas, né? Então você acaba, ele é um alimento ácido e isso faz com que seja estimulado o efeito tampão. Então sai o cálcio e o magnésio para alcalinizar. E fora isso, ele também bloqueia a mineralização óssea. Então Ou seja, em outras palavras, o leite tira cálcio dos ossos. Precisa avisar o pessoal, né, que fica falando para tomar cálcio, já tem osteoporose, toma cálcio, vai ficar com mais osteoporose, né? Vai quebrar mais, né? Isso? Na verdade, assim, você pode ver que a cultura, por exemplo, os idosos, qual é a cultura deles? É tomar café com leite, né? Café com leite de manhã, café com leite à tarde, café com leite à noite, né? E eles estão com osteoporose. Então, o que acontece? Qual é o alimento? Agora você não me fez a pergunta, qual é o alimento que a gente tem que consumir que contém cálcio? Não seja por isso. Qual é o alimento, então, que precisamos consumir que tenha cálcio? Na verdade, a gente tem que consumir verduras, legumes, frutas, leguminosas, os feijões, a família dos feijões, ervilhas, lentilhas. Por quê? As verduras como brócolis, catalônia, isso, espinafre. todas as verduras. Porque o que acontece? Sempre fazendo rodízio. A verdura, ela tem
cálcio, ela tem magnésio, ela tem vitamina K. Então, o que acontece? É um alimento que vai propiciar a mineralização óssea. Por quê? Porque não é só um nutriente, não adianta eu usar só o cálcio, não adianta fazer suplementação só de cálcio. Porque eu preciso, né, da sinergia dos outros nutrientes. E isso é em todo o nosso metabolismo. Por isso que o alimento é a melhor coisa que tem, só que você tem que fazer uma alimentação equilibrada. Frutas, doutora Luciana, que tem um cálcio, banana? Banana, todas as frutas ela tem uma quantidade de cálcio. As verduras escuras elas têm maior quantidade de cálcio. Né? Então você tem que equilibrar a tua alimentação. As leguminosas também tem uma quantidade de cálcio menor. Tem outras que têm mais quantidade de potássio, magnésio, de vitamina K, mas se você conseguir equilibrar a tua alimentação, comer 4 porções de frutas ao dia, comer verduras e legumes no almoço e no jantar, né, você já está suprindo a necessidade desses nutrientes. Pegar a pessoa de 70 anos e desmamar, é isso? Né? Na verdade, assim, se ele não tem nenhum sinal, por exemplo, eu não tiro o leite de todo mundo, se o paciente não tem nenhum sinal, nenhum sintoma de uma hipersensibilidade ao leite, né, o que eu vou fazer? Eu vou equilibrar a dieta, colocar os nutrientes que realmente ele precisa, que nem um idoso, ele precisa desses nutrientes, então ele tem que comer verdura, legume, fruta, e até pode, se ele não tem nenhum sintoma, usar o leite no café com leite de manhã, mas ele não pode substituir as refeições e exagerar no leite, entendeu? O Daniel de Moraes pergunta o seguinte: o que a doutora pensa sobre suplementação de B12 para quem não ingere nada de origem animal, como é o caso dele, Daniel de Moraes, que é vegano, né, Daniel, se não me engano? A suplementação de B12, o que você acha? Sim, a suplementação de B12, primeiro, ele tem que fazer, quem não consome nenhum tipo de carne, precisa estar fazendo o exame da B12 para saber se ele está com deficiência, primeiro, né? A B12, ela fica armazenada no organismo por um tempo maior, então a deficiência demora um pouco mais para aparecer. Então, fazendo esse exame, ver como é que está, se está começando a ficar, né, com deficiência de B12, sim, é feita a suplementação. Só para quem tem que fazer um exame para avaliar? É interessante fazer um exame para avaliar e fazer a suplementação. Ou então tomar B12, mas isso seria o quê? Toda o polivitamínico, toda a suplementação, ela deve ser feita por um profissional, né? Então, por exemplo, se você for usar a suplementação como manutenção da B12 junto com um complexo B, pode ser feito. Mas aí teria que avaliar realmente se ele está com a deficiência da B12 ou não, qual é a quantidade que tem que ser suplementada. Né? Tem alguma sintomatologia para que a pessoa possa perceber que está com deficiência de B12? Na verdade, assim, você faz o hemograma, ferritina, né? Você vai ter problemas, se você tiver deficiência de B12, você vai ter problemas de anemia. Para você também. O Gabriel já veio, o anjo Gabriel, que não sei se é bem anjo, mas é um Gabriel, mas ele já vem lá e faz assim, ó, 5 minutos. Só que eu lembro, Gabriel, que a gente começou aqui 16h16. Eu quero meus 10 minutos de crédito. Senão hoje vamos ter que fazer um outro programa, doutora Luciana, porque não vai dar para a gente tratar de tudo. Um outro demônio engarrafado é o refrigerante. Demônio escuro, claro, amarelinho, meio todo tipo. O que uma nutrição funcional fala desta porcaria que faz com que o nosso organismo acidifique de uma maneira atroz? O refrigerante, ele realmente não além de ser um produto industrializado, né, a gente tenta orientar os pacientes a retirar qualquer produto industrializado, mas ele é um produto que é riquíssimo em açúcar, né, riquíssimo em sódio, ele acidifica o organismo, é uma bebida gaseificada, aliás, isso é até importante estar falando aqui, né, as bebidas gaseificadas, né, então quem gosta também de tomar água com gás. Também acidifica? Não, para lá também descalcifica, porque o que acontece? Para cada molécula de fosfato que você tem na bebida gaseificada, você necessita para metabolizar 5 moléculas de cálcio, né? Então, se você gosta de água com gás, procure uma água com gás
Sem gás. Sem gás. Não, uma água com gás natural, que já vem da fonte. Ah, essa não tem problema. Não, essa não tem problema. As Muito pelo maravilhosas contrário. águas de São Lourenço, que são já com gás lá, são uma sulfurosa, uma delícia, que essa não tem problema. Ela não como é que fala? Consome Metaboliza o cálcio para... metaboliza o cálcio. O Daniel de Moraes falou que faz o exame de 6 em 6 meses em relação à B12, e era esta mesma pergunta. O Adriano Santos lembra que o Faustão fez a cirurgia do estômago. Pois é, mas ele continua chato, mesmo depois da cirurgia. Eu estou aqui, entrei aqui no chat e estou aqui também no Face para falar com todos os nossos teleinternautas. Hoje soubemos, já acabou o nosso programa, Luciana, doutora Luciana. É muito pouco tempo, né? Às vezes a gente acha que tem muita coisa para falar. Os meus entrevistados falam, nossa, mas 1 hora é muito tempo, e o programa acaba assim, a gente nem tratou de todos os temas. Tem alguma coisa que você gostaria ainda de falar sobre a nutrição integrativa? O que acontece? Todo profissional que tenta, acho que o meu conselho, né? Você procurar, se você quer mudar seus hábitos alimentares, eu acho que você quer ter qualidade, ter vida longa, né, com saúde, inicia pelos seus hábitos alimentares, né? Então, tenta tirar ao máximo os industrializados, né, da sua vida, procure a alimentação mais natural possível, procure consumir alimentos orgânicos, livres de agrotóxico. Procure também profissionais que ajudem também a minimizar a sua ansiedade, né, o estresse. Você tem que trabalhar o seu organismo, né, integralmente, né? Então o corpo, nutrindo o seu corpo, atividade física, mente, emoções. Que isso é a nutrição integrativa e a medicina integrativa também. Corpo, mente, emoções. Sim, é o corpo, né, a mente, emoções e o espírito, né? Então isso é o conceito, né, de saúde integral. Eu estou aqui publicando no Face e no chat. Últimas perguntas ou calem-se até o próximo programa. Eu gostaria de deixar o convite já aqui no ar, doutora Luciana, porque eu gostaria de falar de glúten, sobre as intolerâncias, sobre as patologias do intestino, sobre a permeabilização do intestino e sobre, vamos fazer um outro programa, obviamente, tratando ainda da nutrição integrativa, que é muito interessante, afinal de contas, somos o que comemos, nós precisamos realmente fazer uma alteração alimentar. A Gina Maciel, rapidinho, se der para responder, ela pergunta o seguinte: quais os benefícios do leite extraído a partir de grãos, os leites de sementes e os leites de cereais? Sim, normalmente quando ele é um bom substituto. O interessante é você também fazer um rodízio desse leite, não ficar só, por exemplo, no leite de cereais, leite de arroz, mas fazer um rodízio de leite de arroz, leite de aveia, leite de amêndoas, leite de avelã, de alpiste. Então, tentar fazer esse rodízio, né, para não sobrecarregar o organismo só com um determinado alimento, para não acontecer isso, né, só o leite de arroz. Aí você come arroz tomando só leite de arroz, só leite de milho. Então você pode fazer. E eles são excelentes, né? Pode ser feito em casa, existem receitas para fazer esse leite em casa. Também existem opções que você compra no mercado, esses leites de vegetais sem conservantes, né? Com matéria-prima orgânica, né? Então é uma excelente opção. Infelizmente chegamos no nosso final. A Fátima Braz fala, isso mesmo, reforça esse problema do leite, porque a minha mãe toma leite todo dia. Bem feito. Fala para a tua mãe me ligar, que ela vai ver o que vai acontecer. Quando ela cai, não é porque ela cai e quebra o quadril, ela quebra o quadril e cai, porque o osso quebrou. É isso que acontece. Boa, desconta, diz a Fátima Braz. A Gina Maciel fez a pergunta. Acabou o tempo de vocês, as suas últimas perguntas foram, agora vocês calem-se até o próximo programa. A doutora Luciana está convidada para voltar em 2014 para falar. Gostaria que você desse os contatos, página na internet, e-mail, telefone, para as pessoas
que tiverem interesse em entrar em contato consigo para tirar dúvidas do que não foi, obviamente, tratado no programa de hoje, que seguramente tem muitas dúvidas ainda. Tá certo. Meu e-mail é nutrimartoni, com i no final, @yahoo.com.br. Quem quiser pode estar enviando as dúvidas, né? Por e-mail. Nutrimartoni, @yahoo.com.br. yahoo.com.br. O telefone da clínica é 3254-5252. 3254 5252. 3254-5252 aqui em São Paulo. Em São Paulo. O Daniel ainda pergunta o que você acha da dieta crudívora, mas mas de qualquer maneira você acredita que é uma boa indicação? Depende da pessoa. Depende de cada caso. Tá, ok. Então, o e-mail para nutrimartoni@yahoo.com.br, o telefone da clínica 3254 5252. Faltou o número aqui, 3254-5252. E a página no Facebook, no Luciana Martoni, Nutrição Funcional Integrativa. Luciana Martoni. Nutrição Funcional Integrativa. O endereço está como Nutri Luciana Martoni. Funcional Integrativa. Nós agradecemos a sua presença, doutora Luciana. Obrigado, realmente eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. Eu vou colocar aqui no hashtag aqui também os seus contatos. Contatos, doutora Luciana, 3254 5252. O e-mail nutrimartoni@yahoo.com.br. Eu agradeço muito a sua atenção, agradeço a participação de todos aqui, da Fátima Braz, do Daniel de Moraes, do Adriano Santos, da Gina Maciel, da UBJ, nosso parceiro, o BJ News, que é um portal de notícias ligados aos jornalistas com muita penetração, informação, agilidade de informações, coragem na divulgação e enfoque de alguns fatos do cotidiano bastante interessantes. Estamos estabelecendo, eu peço também ao internauta que visite e compartilhe a nossa participação lá, UBJ, União Brasileira dos Jornalistas, news.com. Vocês, por favor, entrem lá e olhem que nós estamos participando lá, inclusive, deste importante portal dos colegas jornalistas. Semana que vem eu recebo aqui o colega Fornazieri, doutor Fornazieri. Vamos falar sobre eletroestímulo e acupuntura também para estética. A acupuntura para ficar bonito também vale. Eu agradeço a todos a participação, a assistência e aguardo você na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 16 horas, ao vivo aqui pela AltV, www.altv.com.br. Uma boa semana a todos e até segunda.